Ok? Olá, tudo bem? Eu me chamo Renato Crer e eu vou começar primeiro falando de mim, da minha história e da minha ligação ao Evangelho. Então, me converti ao cristianismo, mais precisamente falando ao protestantismo, e comecei a adquirir o aprendizado que o próprio sistema religioso ensina. O sistema religioso ele molda as pessoas e prepara as pessoas para também repetir tudo aquilo que eles vêm dizendo, e são repetições, e todas as pessoas falam as mesmas coisas e pregam as mesmas coisas, e todos os dias ouvimos as mesmas coisas e falamos as mesmas coisas, mas isso começou a não soar muito bem na minha mente, né? E eu fiquei me perguntando, eu tive muitas perguntas que não tiveram resposta. E aí eu determinei a começar a pensar fora do sistema, estando dentro do sistema, mas tendo um pensamento de como se eu estivesse fora do sistema, né? Pensamento crítico. Comecei a não mais aceitar tudo que eu ouvia, porque o sistema ele é tão infalível, ele é tão preciso naquilo que é o propósito do sistema, é de moldar as pessoas mesmo, que as pessoas que estão no sistema religioso, só de pensar e de repente duvidar de algo que está sendo dito, a pessoa já se sente pecadora, ela já acredita que ela está pecando e está desviada e está amaldiçoada, e imediatamente ela se retrata e pede perdão, enfim. E eu era dessa forma. E aí eu decidi não querer mais continuar assim, e eu determinei adquirir um pensamento mais criterioso. E quando isso aconteceu, eu comecei a questionar muitas coisas que são ditas, e comecei a investigar, né? A fazer aquilo que Paulo sugeriu, né? Examinar. Então, examinando as escrituras que estão na Bíblia, lembrando que a Bíblia é uma coisa, escrituras são outras coisas, é outra coisa, completamente diferente. Mas uma está dentro da outra. Só que se a gente não tiver esse pensamento, nós jamais acharíamos e jamais conseguiríamos achar a Escritura dentro da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia está totalmente manipulada num formato religioso, num formato já de um sistema, de uma sistemática. Por exemplo, as Escrituras originais, que foram os hebreus que escreveram, as Escrituras com certeza não tinham capítulos, versículos, epígrafes, concordâncias, nada disso. As escrituras foram escritas de forma linear. Então, quando os gregos se apoderaram das escrituras originais, e aí o Império Romano, aí Jerônimo escreveu a primeira Bíblia, já com o nome Bíblia, né? Que, se eu não me engano, é a Vulgata, enfim. Eles já trouxeram com essa moldura, com esse formato, né? Então, assim, o que acontece na igreja, principalmente a protestante, que é uma filha da igreja católica? A igreja protestante, ela prega muito a Bíblia, mas ela muito usa versículos isolados para defender propósitos e chegar em objetivos determinados, quando na verdade não é dessa forma que deve ser lido, é de uma forma linear. Então aí eu estava sendo pastor de uma igreja, e eu comecei de forma linear a ler os textos, e comecei a ter um outro entendimento, não mais aquele entendimento. Por exemplo, Malaquias é um texto muito usado, não o texto, mas o versículo, o capítulo 3 e o versículo 8, 9 e 10, onde fala de dízimo, e onde fala de oferta alçada, e onde fala de Deus promete uma bênção para aqueles que ofertam e tal. Mas se você for ler todo o capítulo, ou melhor, se você for ler todo o livro, você vai ver que desde o capítulo 2 até o capítulo 3 e no terminado capítulo 3, não é essa a ideia é outra. Deus está ele está repreendendo quem? Os sacerdotes.
Ou seja, quem estava roubando a Deus não eram as pessoas comuns, mas sim os sacerdotes. E aquilo que Deus estava falando através do profeta Malaquias era para o povo de Israel, toda a nação de Israel, e para a casa de Levi, para a tribo de Levi, os sacerdotes e aqueles que estavam ali servindo, né, fazendo aquilo que eles deveriam fazer, que era recolher os mantimentos, porque dízimo nunca foi dinheiro, aquilo era comida, alimentação. E essa alimentação era da colheita, e ninguém colhe todo mês. Eles colhiam, acho que trimestral ou semestral ou anualmente, alguma coisa assim. Mas era na medida que eles iam colhendo, é que eles traziam os dízimos e as ofertas. Mas era comida, e existia moeda corrente naquela época. Mas Deus nunca pediu dinheiro para ninguém, porque dinheiro não é de Deus, dinheiro é do homem. O que é de Deus é o próprio alimento, porque é Deus que dá o crescimento do alimento. Por exemplo, o homem tem capacidade de fazer surgir uma banana, uma maçã, uma laranja? Não, ele pode encher de agrotóxicos, ele pode fazer outras coisas para que ela viva mais, para que ela cresça mais, enfim, com muitas químicas que o homem desenvolveu. Mas criar, não, só Deus que criou. O alimento que nós comemos, o feijão, o arroz, isso foi criado por Deus. Então não é justo que Deus tenha criado o alimento e é só as pessoas que têm a moeda, que foi o homem que criou, possa comer. Não, a criatura maior de Deus é o ser humano. Então Deus tem esse cuidado com o ser humano, e Ele quer muito que uns repartam com os outros. Os que têm, dê para aqueles que não têm, para que assim a justiça de Deus seja manifestada. Isso é a justiça de Deus. E nós conseguimos entender isso no capítulo, no texto de Malaquias, em todo o livro de Malaquias. Só que não é sobre isso que eu vou falar, mas esse é um exemplo que eu estou dando. Eu vou trazer aqui um texto que está no capítulo 10 do livro de João. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 10. Em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ele está falando aqui sobre a lei. O aprisco das ovelhas era a lei na época, o sistema religioso. Ainda hoje continua sendo, né? Porque daquela época para cá só sofisticou-se, mas é o mesmo formato. O mais interessante é isso, né? Que principalmente aqui no Brasil, o formato do sistema religioso judaico é o mesmo da época, né? Porque nem eles defendem mais essa prática, né? Essas práticas, algumas sim e outras não. Mas aqui, por exemplo, existe o sacerdócio, né? Tanto a igreja católica tem o padre, quanto a igreja evangélica tem o pastor, né? Existem todas as liturgias, existem todos os rituais, todas as consagrações, todas as festividades, tudo que acontece é tudo igual. Então serve para os dias de hoje, né? Para o mesmo sistema religioso que perdurou aí por todo esse tempo. E enfim, poderia entrar em algumas outras situações aqui, mas eu não posso fazer isso agora. Eu vou focar aqui. Ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, ele mesmo. Para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. O Criador abre e o Salvador entra, né, sendo o pastor das ovelhas, e as ovelhas ouvem a voz dele. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Olha que interessante. Ele conduz as ovelhas dele para fora de qualquer sistema religioso, porque o sistema religioso falido, precário, medíocre, miserável, jamais seria a condução perfeita para que nós fôssemos para algum lugar, principalmente para o céu, né? Porque quem está no sistema religioso, eu nem acredito que vá para lugar nenhum, não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu tenho certeza que para o céu não vai mesmo, para o céu não, isso não, mas e se é que vai para algum lugar, porque é um sistema falido mesmo, que as pessoas ficam perdidas, sai de uma igreja e vai para outra, sai de uma denominação e vai para outra, procurando diferença e não encontra, vai para outra procurando diferença e não encontra, vai para outra procurando diferença e não encontra, vai para outra procurando o alimento espiritual, não encontra nunca, tudo a mesma coisa, então nunca vai chegar em lugar nenhum mesmo, espiritualmente falando não, pode chegar no âmbito aí político, quem sabe, né? Em algumas outras situações, mas eu estou falando isso
Eu quero que você me entenda, você que está me assistindo, eu não quero aqui ofender a ninguém. Eu estou falando isso conforme a Escritura está dizendo, né? E aí, em cima do que está dizendo, eu estou fazendo uma analogia concernente ao que está sendo dito. Não estou pegando um versículo aqui isolado para chegar num objetivo que eu quero. Não, isso aqui não defende minha tese. Isso aqui não defende o meu propósito, o meu objetivo, não. Isso aqui é o objetivo do nosso Salvador. É o objetivo dele, acabou. Que seja todo um mentiroso e a palavra verdadeira. E ele é a palavra. Então que ele seja verdadeiro, porque ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. É ele, acabou, não existe outro, né? Então eu estou corroborando com isso mesmo. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, olha só, de dentro do sistema religioso ele vai fazer sair algumas, infelizmente a maioria vão se perder, porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos, né? Então muitos chamados pelo sistema religioso e poucos escolhidos por ele, infelizmente. Lhe pertence, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão do estranho, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Até hoje não conseguem compreender. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. As verdadeiras ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Incrível isso, que hoje eu acho pastagem. Hoje, fora de um sistema, eu não tenho nenhum pudor de falar aquilo que eu penso, não tenho nenhum pudor, não tenho nenhum cuidado, nenhum dedo para fazer aquilo que eu quero, porque eu sei discernir o que é bom para eu fazer e o que é ruim para eu fazer. Claro, podemos falhar, claro. Muitas vezes eu falharei em minha vida e vou optar por fazer algo que eu achei que era bom, mas não era. Só que eu vou me dar por satisfeito em saber que eu falhei. Não entreguei a minha autonomia de decisão na mão de nenhum homem, para que esse homem falasse por mim. Não, eu posso falhar, porque a minha vida pertence a mim, e eu vou colher os frutos daquilo que eu plantar. Então, cada um viva a sua vida. Agora, já existem coisas que eu já sei que é melhor eu não fazer, porque elas já são falhas, elas já mostram para mim que são falhas. Agora, me enganar, quem é que não se engana? Qual é o líder espiritual que não se engana? Eu ouvi muitas vezes numa igreja que eu congreguei, o líder espiritual dizer que aquele ano Deus iria permitir que ele abrisse um templo em um outro país. E passaram-se não sei quantos anos aí, nunca abriu. Então, quer dizer, falha mesmo, se engana mesmo. Muitas vezes diz que Deus falou que tal, e não acontece mesmo. Então, gente, por favor, né? Vamos ouvir a voz do mestre, vamos ouvir a voz do verdadeiro pastor. Ele disse, em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem é esse ladrão? Eu fiquei, o tempo que eu fiquei no sistema religioso, ouvindo só esse versículo, João 10:10, o ladrão veio só para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Peraí, no contexto ele está falando sobre quem? Está falando sobre ele, condutor, e sobre um outro condutor, sim ou não? Sobre ele, sobre um aprisco que tem um outro condutor, e ele vai tirar desse condutor, e ele é um condutor, existe um outro, que não é ele. Ele veio para dar vida. E quem é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir? Esse ladrão que não é o diabo não, gente. Esse diabo é o invencionismo também do sistema religioso. Porque nenhum pastor vai falar assim, olha, eu sou o ladrão. Porque se o mestre, se o Salvador é o verdadeiro pastor, quem sou eu? Restou o que para mim? Sendo pastor também, tendo uma igreja e dominando um povo. Eu sou o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Só pode ser isso.
Mas o que eu tenho que fazer? Não posso trazer o contexto, porque se eu trouxer o contexto, aí eu vou ter que explicar quem é esse ladrão, né? Então por isso que eu falei no início que eu nunca ouvi falar essa pregação, nunca ouvi uma pregação sobre todo esse contexto. Já ouvi pregações inúmeras, mas falando somente do versículo, do ladrão que veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida em abundância, porque se você sair da igreja, porque se você for lá para fora, porque o ladrão vai roubar, matar e destruir, porque isso, porque aquilo, porque o seu dízimo, o ladrão quer roubar o seu dinheiro, mas não vai roubar não, porque o seu dízimo é santo e você vai santificar. É isso que eu ouvia, sendo que não tem base nenhuma contextual para todas essas falácias, não tem nenhuma. Base para esse contexto é isso, é uma pessoa dizer e falar assim, olha, qualquer um que quiser se apoderar de você, da sua vida, e quiser conduzir você para qualquer lugar, não vá, fuja dele, porque ele é ladrão e salteador. Ele é ladrão que veio para roubar, matar e destruir, porque somente um veio para dar vida e vida em abundância. E esse um disse assim, ó, eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Acabou, não conheço ninguém que dá vida por você. Eu não tenho coragem de dar vida por você, e talvez você também não tenha, com toda certeza, não tenha coragem de dar sua vida por mim. Ninguém tem coragem de dar vida, às vezes o pai não tem coragem de dar vida pelo filho. Então o que ele fez por nós, só ele que teve coragem de fazer mesmo, sem pedir nada em troca. Ele não fez aquilo pedindo algo em troca. Coisa que o sistema religioso também incute na cabeça das pessoas. Que as pessoas têm que ir para o culto, que as pessoas têm que levantar a mão, que as pessoas têm que adorar, têm que pagar o dízimo. Espera aí, ele não pediu nada disso, ele fez primeiro, ele nos amou primeiro. E ele só pediu uma coisa, que nós amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. Acabou. Ele não mandou ninguém dar nada, não mandou ninguém fazer nada, não mandou ninguém ir fazer a obra dele. Não, a obra dele é essa. É acudir um ao outro, é um matar a fome do outro. Essa é a obra dele, porque ele diz que a religião perfeita e imaculada, olha, sem mancha, sem política, sem roubalheira, sem ladroagem, sem mentira, sem nada, sabe qual é? Abster-se da iniquidade. Iniquidade é não andar em equidade. Equidade é andar fora da verdade, Então, abster-se da iniquidade, sair fora da iniquidade, ou melhor, desviar-se da iniquidade, abster-se do pecado do mundo e acudir o órfão e a viúva nas suas necessidades. Isso é religião. Essa religião você pode ter, qualquer outra não, porque nessa religião não existe maior, não existe menor. Nessa religião não existe sistema, nessa religião não existe reconhecimento, não existe púlpito, não existe altar, não existe trono, não existe nada, todos são iguais. Mas essa religião, por esse fato, ninguém quer saber dela. Pois é, aí ele diz, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, de quem ele está falando? Ele já falou desse, que é o que veio para roubar, matar e destruir. Ele voltou a falar de novo. O mercenário, agora ele chamou de mercenário, ele chamou de ladrão e agora está chamando de mercenário, de quem não são as ovelhas. Quantas vezes eu mesmo disse, são as minhas ovelhas na minha igreja, e quantas vezes eu ouvi isso, as minhas ovelhas na minha igreja. Tem pastores que brigam por causa de ovelhas. Se uma ovelha vai para a igreja do outro, o outro fica de mal do outro, porque não era para ele receber a ovelha lá, porque a ovelha pertence a ele. Olha só o que diz aqui, ó. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Esse lobo pode ser o diabo, mas o lobo, só que o mercenário não é o diabo, porque o diabo não está trazendo ovelha nenhuma para o aprisco dele, nenhuma. Dizem que o aprisco do diabo é o bar, é o prostíbulo, é isso, é aquilo. Mentira, porque se fosse esse, o Salvador teria dito isso, porque ele sentou-se com prostituta, ele sentou-se com cobradores de impostos, ele sentou-se com assassinos, com criminosos, ele sentou-se com pessoas que eram retiradas da sociedade, eram pessoas que não tinham um bom relacionamento na sociedade, e muito menos com o sistema religioso. Ele sentou-se com essas pessoas e bebia vinho com elas. Olha só que interessante, hein? Se essas pessoas fossem essas pessoas que estivessem no aprisco errado, ele teria dito isso. Mas ele não disse isso para essas pessoas, ele disse para os religiosos.
Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, porque o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Alguns ali começaram a entender. Celebrava-se em Jerusalém a festa de dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo por pórtico de Salomão. No pórtico de Salomão. Era o templo, que aqui está de uma forma blasfemada, falando de Salomão, mas esse templo que existia quando o Messias estava aqui na terra, já era o templo construído por Herodes, não era o que foi construído por Salomão. O que foi construído por Salomão foi derrubado. Derrubado por quem? Nabucodonosor. E Herodes construiu outro templo no mesmo modelo, no mesmo formato. Herodes. Rodearam-no, pois os judeus o interpelavam: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes: já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Olha aí. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus as pedras para atirar. Sabe quem são esses judeus aqui? Não eram os beberrões, as prostitutas, os cobradores de impostos, não. Eram os sacerdotes, os escribas, os fariseus e os saduceus. Ou seja, a galera que representava a parte da santidade, eram os santarrões daquele lugar. Era o sistema religioso, queria apedrejar a ele. Por muitos lugares, e muitas vezes nós iremos ver aqui, ele se escondendo dessas pessoas que queriam matar ele. Matar mesmo, até que conseguiram. Então, pegaram pedras para atirar, e ele disse: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas querem me apedrejar? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que queremos te apedrejar, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse sois Deus? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigido a palavra de Deus, e a Escritura se não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis tu, blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço, eu me credes, e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Neste ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Olha só, ele teve que fugir daquele lugar para não morrer naquela situação, naquela feita, né? Então, tá aí a verdade, né? Eu estava simplesmente representando a essa classe, representando a esse grupo, o grupo dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, daqueles que cuidam do templo, que estão no templo, que são mediadores entre Deus e o homem, que cobram dízimo, que faz isso, faz aquilo outro. Agora, olha onde está o agravante. Eles, fazendo tudo isso, estavam errados e foram
discriminados pelo Filho de Deus e quiseram matar o Filho de Deus, porque o Filho de Deus batia de frente com eles mesmo. Veio só para isso, bater de frente com eles. Não veio para bater de frente com prostituta nem com beberrão, nada disso. Tudo mentira, isso que é dito dentro do sistema religioso, que quem está lá por exemplo, quem está lá na balada está perdido e quem está aqui na igreja está salvo. Nada a ver, não tem nada a ver. Quem está na balada não está nem perdido nem encontrado, está na balada. Quem está dentro do sistema religioso, esse está perdido. Por quê? Porque está entrando por um lugar diferente. Porque quem está na balada não está buscando a Deus. Quem está na balada está buscando diversão e está no lugar certo. Agora, quem está dentro do sistema religioso está buscando a Deus e está no lugar completamente errado. Porque está no lugar onde os representantes deste lugar, do sistema religioso, mataram o próprio Filho de Deus, o qual eles hoje dizem que adoram. Paradoxal, totalmente, a loucura total, isso aí está fora, completamente fora. Então, eu vou pedir para você nos seguir, assista os nossos vídeos. Se você tiver alguma pergunta a fazer, ou se você tiver algum questionamento a fazer, agora lembrando que não me questione com as suas palavras, porque se você me questionar com as suas palavras, simplesmente, meu irmão, você vai me ofender, só isso. Mas me questione com a verdade, contexto, histórico, enfim. E eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, né? Nós iremos postar alguns vídeos semanalmente, teremos aí alguns. E siga o nosso canal, faça perguntas também. Lembrando que as perguntas que nós iremos receber, iremos aceitar, iremos dar uma atenção, são perguntas não ofensivas, porque se você usar as suas palavras, aquilo que você acha, aquilo que você defende, você vai apenas me ofender. E isso nós não iremos levar em consideração, porque eu não quero aqui ofender ninguém. Eu estou trazendo conteúdo da verdade. Então, você também trazendo aquilo que você conhece, conteúdo, embasamento na palavra, na verdade, aí você pode também nos questionar. Nós iremos aí entrar no consenso. Se eu estiver falando alguma bobagem, com certeza, pode ter certeza que eu vou me retratar contigo, ou vou pedir perdão, mas ao que me consta, não existe contra a verdade, não existe argumento, né? Então o contexto ele nos leva à verdade. O versículo não, o versículo ele nos leva a qualquer interpretação, mas o contexto não tem como a gente fugir disso, né? A interpretação é clara, é nítida, né? É muito direta, não tem como fugir da realidade, tá bom? E um abraço a todos, valeu. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge
E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai.